Pioneiros de Luz. Eu sou a Nicole, estou aqui com a Dalet e ela vai se apresentar. Qual é o seu nome completo? Eu me chamo Dalete Bezerra Feitosa. Então, a gente vai começar as perguntas. Quando que você nasceu? Qual é a sua data de nascimento? Eu nasci no dia 23 de setembro de 1951. Aonde que nasceu? Nasci em São Paulo, apesar de ter um sotaque nordestino, mas nasci em São Paulo. E o nome dos seus pais? Severino Bezerra Santos e Esmeralda Monteiro Bezerra. E irmãos? Tenho 4 irmãos. O nome você precisa? Sim. Mas eu sou a mais velha dos irmãos, dos 5, e a minha segunda irmã é Deise Reis. Depois vem Dailson Bezerra, depois Dilson Bezerra e depois Dilene Ebinger. A Dilene Ebinger é irmã minha somente por parte de mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, e a minha mãe casou de novo, e Dilene é filha do segundo marido da minha mãe. Você poderia contar para nós como foi a sua infância, onde que você passou, onde que você cresceu? Eu nasci em São Paulo e saí daqui muito jovem. Meu pai trabalhou aqui em São Paulo e resolveu voltar para o Nordeste. Então, a gente saiu de São Paulo, eu tinha mais ou menos quase 2 anos. Então, meu sotaque é completamente nordestino porque eu aprendi a falar no Nordeste e nunca perdi esse sotaque, apesar de ter saído do Nordeste há muito tempo. Então, nós vivemos em Recife durante 2 ou 3 anos, mas o sonho do meu pai era ir para um lugar onde não tivesse nenhum adventista para ele fundar uma igreja. A minha mãe, o sonho dela era ser esposa de pastor, mas ela não conseguiu isso aí. Ela até foi noiva de um estudante para pastor, mas não deu certo. Mas o meu pai era, assim, uma pessoa que tinha um espírito tremendamente missionário. Então, ele achou que seria interessante ir para uma cidade e começou a pesquisar, procurar cidades ali em Pernambuco, onde não houvesse nenhum adventista. Como a gente estava vindo de São Paulo, ele encontrou uma cidade que tinha um clima semelhante, um clima frio. Garanhuns é uma cidade serrana, e ele resolveu, então, mudar para Garanhuns com toda a família. Isso foi uma coisa muito difícil para minha mãe, porque ela sempre foi muito ativa na igreja, ela trabalhava em tudo que era departamento, ela cuidava de coral, e ela cantava e fazia tantas coisas na igreja, e agora eu me lembro, a primeira lembrança que eu tenho desse lugar é no sábado de manhã. Nós temos as 3 cadeiras, até aí não tinha o meu irmão mais novo, 3 cadeiras, nós sentadinhos ali, e a minha mãe chorando no sofá, porque ela estava acostumada com a igreja do Arruda, em Recife, era uma igreja muito grande, e nós ficamos ali. De repente apareceu uma pessoa, outra pessoa. O meu pai era comerciante, depois ele resolveu montar em Garanhuns uma malharia, porque era uma cidade onde não tinha nem uma fábrica de malhas e era muito fria. E ele se deu bem com a malharia, tinha uma malharia que estava prosperando bem, e ele começou o trabalho, então, com as pessoas que moravam por ali. Perto tinha uma cidade muito pequena e tinha uma família adventista naquela cidade. Então, a gente ia no sábado, às vezes, para lá, e ele começou a trazer pessoas também do conhecimento ali para trabalhar com ele. E precisava de muitas pessoas na fábrica, na malharia, e assim ele começou trazendo, angariando pessoas para vir trabalhar, e, ao mesmo tempo, ele estava levando a mensagem. Aonde ele passava, ele deixava a mensagem adventista. E ali começou um grupo pequeno na casa de uma irmã da igreja. Depois a sala, acho que era como uma garagem. Eu era muito criança, não me lembro muito bem, mas era como se fosse uma garagem. E aquilo começou a ficar muito pequeno, porque ali já tinha muita gente, já estava muito cheio. Então, meu pai alugou um salão na frente da nossa casa, na rua que nós morávamos. Ele alugou um salão, e naquele salão, então, nós ficamos, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, ou talvez mais. Ali a igreja era um salão relativamente grande, não era tão grande, mas ali, quando saíram dali, já estava bem cheio. Meu pai comprou um terreno no centro da cidade para construir uma igreja, mas, infelizmente, ele faleceu antes de conseguir construir a igreja. E hoje é uma cidade que tem
tinha, não sei agora se ainda permanece, 4 distritos, com muitas igrejas, mais de 40 igrejas. E é um trabalho assim que era o sonho dele e ele conseguiu realizar. E eu cresci assim, ajudando a minha mãe na igreja, gostava muito de criança e eu gostava de trabalhar no departamento infantil desde pequenininha, e até que um dia chegou o pastor na igreja. E quando o pastor chegou, então para nós foi uma bênção, porque a gente só recebia visita de pastores que vinham de Recife, vinham de Caruaru, mas eu me lembro que eu fiquei muito encantada com o trabalho que a esposa do pastor fazia. Então, meu sonho desde criança era ser esposa de pastor. Que legal. Você mencionou, né, que seu pai já cresceu, você já cresceu com seu pai falando da igreja, mas o seu pai, ele sempre foi da igreja, sua família, como que chegou a religião para sua família? Então, eu acho que a família da minha mãe eu sei, do meu pai eu não sei muita coisa, porque eu era muito jovem quando ele faleceu. A família dele ficou toda em São Paulo, só ele foi para o Nordeste. E eu não me lembro de ter tido muito contato assim, então eu não sei muita coisa, eu não sei como eles se converteram, da família do meu pai. A minha mãe, ela estudou na escola adventista do Arruda. E a minha mãe, então, a professora Ana Garcia, era a professora dela, muito dedicada, quando elas faltavam aula, ela e a irmã dela, que é a minha tia, a única irmã que ela tem. E tinha, né? Agora já as duas faleceram. Então, elas estudaram na escola adventista. E a dona Ana Garcia, ela ia atrás, quando elas não vinham, iam procurar, por que vocês não vieram, vocês deveriam estar aqui, tem uma escola muito especial no sábado. E aí elas iam para a igreja, e de repente a minha mãe era muito dinâmica, assim, ela começou a ajudar a professora Ana Garcia na classe, na sala de aula. E depois a missão deu uma bolsa para ela ir para o ITA, em Petrópolis. Então ela foi para o ITA, estudou lá 4 anos, voltou, foi preceptora do Irã, o ENA, o antigo ENA, antes de ser ENA, era Irã, minha mãe foi preceptora lá. E depois voltou para Recife, e aí conheceu meu pai na Igreja Central de Recife. Mas ele já era da igreja, a família, não sei desde quando ele era da igreja. Mas ele era, assim, uma pessoa já bem dinâmica na igreja, já trabalhava, queria casar com uma moça que fosse também da igreja, que fosse muito dinâmica, que fizesse o trabalho missionário, o trabalho da igreja. Então, os dois se encontraram em Recife, casaram. E ela então se batizou quando ainda estava ali no ensino... 13 anos 13 ela se anos? batizou. E a senhora, quantos anos que você tinha quando se batizou? Eu tinha 11 anos quando eu me batizei. Foi em 1962. E o que teve alguma coisa que te motivou a tomar essa decisão? Eu tinha vontade eu tinha vontade de me batizar todo o tempo, desde que cada batismo da igreja eu ia lá para frente, eu queria me batizar, mas eu ainda era muito pequena, muito jovem. E como nós não tínhamos igreja, era um salão alugado, não tinha tanque batismal. Então, nossa casa era uma casa que tinha um terreno grande atrás. Aí o meu pai construiu um tanque lá atrás, no quintal de casa, e ali eles enchiam aquele tanque e faziam os batismos da igreja lá. Então, eu cresci vendo batismos e cada vez que tinha batismo eu queria me batizar. Até que chegou o dia, mas o meu pai não chegou a ver. Ele faleceu, eu tinha 10 anos, quando eu me batizei eu tinha 12. E que ano que foi? Eu me batizei em 1962, janeiro de 62. Você lembra o dia? 23 de janeiro. 23 de janeiro. E então você estava lá em Recife, a região. Onde que você estudou? Garanhuns era uma cidade basicamente formada por evangélicos, tinham muitas igrejas evangélicas, tinha igreja presbiteriana, tinha igreja pentecostais, tinha igrejas batistas. E lá tinha um grande colégio da igreja presbiteriana, era um colégio de internato, inclusive. E os meus pais, então, nos colocaram para estudar no colégio evangélico, que era melhor, porque os outros 2 colégios grandes eram o colégio de freira e o outro colégio de padres, um masculino e outro feminino. Então, eu estudei no colégio evangélico 15 de novembro. Ali a gente aprendi muitas coisas, muitos versos da Bíblia, todo dia tinha culto, e o que eu sei de muitos salmos que eu sei hoje eu aprendi na escola. Isso é no primário? No primário. Desde o primário. Então, no 2º ano do ginásio,
eu tive um problema na escola. Entrou um diretor acadêmico que não gostava dos adventistas. Tinha muito preconceito com os adventistas. Eles diziam que o adventista não aceita e não gostavam dos adventistas. A verdade é essa, eles não gostavam. E esse professor, que era diretor acadêmico, ele marcou... Antigamente, a gente tinha que fazer prova. Podia ter a nota boa que tivesse, mas você tinha que fazer a prova final. Ele marcou a prova final de inglês no sábado. Aí eu fui lá e pedi para ele, eu digo, olha, não dá para fazer a minha prova de inglês. Primeiro eu falei com a professora, ela disse, olha, eu posso fazer a prova, não tem problema nenhum de eu fazer a prova, mas o diretor acadêmico tem que autorizar, eu não posso passar por cima dele. Aí eu fui lá conversar com ele, ele disse, definitivamente não, você não vai fazer a prova, você não vai passar. Se não vai fazer, não passa. Não vou abrir mão, ela não pode fazer a prova. Ela disse, olha, Dalete, eu quero fazer, mas ele disse que não, eu não posso perder meu emprego. Então, não tem jeito. Aí a minha mãe foi lá, pediu, falou, explicou, era uma questão religiosa. Não tem jeito, se ela não vier fazer a prova, ela vai repetir o ano. O pastor, essa época tinha chegado o pastor da igreja já. O pastor da igreja foi lá, conversou com o diretor, ele disse, não tem jeito, ela só vai passar se ela fizer a prova. Aí, quando estava faltando assim, uns 2 dias para a prova, ele passou por mim e disse, e aí, já resolveu? Eu falei, não vou fazer a prova. O pastor o professor. Aí ele disse, você sabe que você está reprovada, né? Eu disse, eu sei, mas se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar, eu disse. E ele disse, eu disse, mas eu tenho ainda outra chance, né? Eu tenho a segunda época. Ele disse, deu uma risadinha e disse, a segunda época também vai ser no sábado. Se você não vier para a prova, você está perdida, você vai repetir o ano. Eu disse, tá bom. Na sexta-feira, eu ia saindo da escola, ele encostou do corredor assim perto de mim e disse, e aí, já resolveu? Eu disse, não, professor, eu não vou fazer a prova, não vou. Tá bom, você decide. Aí as meninas não se conformavam. Dalete, como é que você vai perder um ano inteiro de escola, uma escola cara? E eu digo, não tem problema, eu repito o ano, mas eu não vou fazer a prova no sábado. Aí no sábado de manhã as meninas passaram lá em casa, que moravam algumas meninas próximas da minha casa. Eu estava me arrumando para ir para a igreja. Dalete, vamos para a prova, Dalete, vamos para a prova. Eu digo, não vou para a prova, não vou para a igreja, estou me arrumando para ir para a igreja. E elas foram embora. Quando nós estávamos saindo, eram 8h30 da manhã, saindo para a igreja, eu vi que as meninas subindo a rua, correndo desesperadas. Assim, eu olhei e disse, essas meninas já fizeram essa prova, não é possível. A prova era 7h30 a prova, não é possível. Aí chegaram, cansadas. Eu disse, o que foi que aconteceu? Que prova rápida foi essa? Dalete não teve prova. Eu disse, o quê? Não teve prova. Eu disse, por que não teve prova? Porque mataram o presidente Kennedy nos Estados Unidos e o diretor da escola é americano e resolveu dar um feriado na escola e não teve prova. E as provas de sábado foram transferidas para segunda-feira. Desde aquele tempo, eu tinha assim uma fé de que Deus ia fazer alguma coisa, tanto que eu disse para ele, se Deus quiser me livrar, me lembrando dos hebreus, né? Se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas eu tenho um verso da Bíblia que eu sempre digo quando estou numa situação de apuro, uma situação difícil, eu sempre digo, pela fé caíram os muros de Jericó. O pessoal que anda comigo conhece bem esse verso. Porque o pessoal, eu digo, gente, a gente tem que ter fé e confiar que Deus vai fazer alguma coisa. Se Ele conseguiu derrubar os muros de Jericó somente com um toar de trombetas, por que Ele não pode resolver o meu problema? Se for da vontade dEle, Ele vai resolver. E no fim, por causa da morte de Kennedy, não teve prova e eu não fui reprovada. Fiz a prova na segunda-feira e passei. E daí você seguiu a escola? Aí eu disse, meus pais ficaram preocupados, né? Por causa disso. Ele disse, olha, mas depois ele disse para mim, para minha mãe, ele disse, olha, depois dessa experiência, nenhum adventista mais vai ter problema nessa escola. Qualquer pessoa, qualquer adventista pode estudar aqui que nós vamos respeitar o sábado para eles. O diretor. O próprio coordenador. Então, assim, nós não tivemos mais problemas. Eu não tive problemas porque eu saí da escola. Eu disse para minha mãe, eu não quero mais ficar lá. Eu quero ir para o ENA. O ENA ficava umas 4 horas da minha casa. E aí, eu tinha 13 anos somente. Ela disse, mas você é muito nova. Eu digo, não, mas eu quero ir para o ENA. Eu quero ir para o ENA, não quero mais ficar lá, porque, de repente, eles podem encrencar comigo de novo. Eu não quero.
Aí ela disse, tá bom, então você vai para o ENA. E eu fui para o ENA aos 13 anos. Fiquei 5 anos no internato. Então, eu não tive mais contato com a escola, mas pelo que eu sei, todos os adventistas que passaram por lá nunca mais tiveram problema com o sábado. Sim. ENA, qual que ela... Era Educandário Nordestino Adventista. Era em Belém de Maria, hoje ele não existe mais, porque o IAN foi construído para substituir o ENA. Tá bom. E daí você estudou lá, então? Estudei o terceiro ano do ginásio, o 4º ano do ginásio e fiz 3 anos de magistério. Então já tinha essa parte do magistério. Sim, tudo junto lá. Já no ENA só tinha até o 2º grau e a faculdade de teologia também tinha. Então era uma Então tinha faculdade, o IAN veio exatamente porque era um local assim que tinha um rio que passava atrás e aquilo dava muita enchente. E a última enchente foi terrível, porque entrou na igreja, levou o piano, aconteceu tanta coisa, eles tiraram o colégio dali e eles compraram um terreno na Bahia e construíram o IAN para fechar o ENA. Então o IAN foi substituir o ENA. Então foi lá que a senhora completou o seu magistério? Meu magistério, terminei lá. Em que ano que você se formou? Eu me formei em 1960. 60. Lembra a data? Não, agora eu não sei, 10 de novembro de 69. 69? O dia eu não sei, dezembro de 69. Tá bom. Tem uma razão alguma coisa que te motivou a estudar isso? Na verdade, eu não queria ser professora nunca. Eu queria ser enfermeira. E eu lutei muito com a minha mãe para me deixar vir para o IAE, porque eu queria terminar o 2º grau no IAE e eu queria fazer enfermagem. Mas a minha mãe nunca deixou, ela ficou muito traumatizada com a morte do meu pai. E ela pensava que ela podia perder os filhos também. Então, não queria perder nenhum filho. Então, ela vivia ali, todo mundo na volta dela, para poder ela estar cuidando. E eu não tive a oportunidade de ir para o IAE, que era o meu sonho, era estudar no IAE. Então, eu não pude vir para o IAE. E daí, quando eu terminei o magistério, a minha mãe, eu estava noiva, e o meu marido era pastor, né? Meu noivo era pastor, já estava formado, ele formou em 67. Aí a minha mãe disse que para mim que eu deveria ficar lá ou eu casava, porque aí eu não podia vir para fazer minha enfermagem, que eu queria muito. Aí o meu esposo disse, não tem problema, a gente casa e você continua estudando. Eu digo, porque eu não quero parar com o magistério, não, eu quero fazer curso superior. Ele disse, não me oponho, não tem problema nenhum, a gente casa e você vai estudar depois. E assim eu fiz, só que eu não consegui fazer enfermagem de jeito nenhum, porque a cidade que eu fui não tinha nada, só tinha escola de 2º grau. Então eu fiquei 2 anos sem estudar. Depois aí meu marido foi transferido, na outra cidade também não tinha curso de enfermagem, tinha um monte de faculdade, não tinha enfermagem. Aí quando nós mudamos para Recife, aí eu digo, não, agora eu vou ter que estudar. Mas aí meu esposo disse, não vai dar certo fazer enfermagem. Eu tinha 2 filhos, você vai passar o dia e tem que fazer estágio e com essas crianças, não dá. Então, é melhor você fazer pedagogia. Aí ele me inscreveu no vestibular contra a minha vontade e eu disse, eu não vou passar, porque eu não vou estudar. No fim, eu passei e aí tive que fazer o curso. Então, no fim, gostei. Mas eu não gostava de dar aula, nunca gostei de dar aula. Eu gostava de trabalhar na coordenação, sempre. Sim. Então, em pedagogia, você se formou em que ano? Eu me formei em 81. 81, lembra a data toda? Não, também. 81. Só dezembro de 81. Dezembro de 81. E então, você já tinha se casado, então você conheceu o seu marido enquanto você estudava lá, né? Eu conheci meu esposo no ENA, ele fazia Conta teologia. Conta pra gente como que vocês se conheceram. Olha, desde que eu cheguei, quando eu cheguei no ENA, ele já estava, porque ele fez contabilidade lá e depois ele fez teologia. Na verdade, ele era o meu melhor amigo no colégio. Então, a gente ficava conversando horas e horas, porque naquela época tinha um limite, assim, que não tinha uma linha, mas era um limite imaginário, que as meninas só podiam chegar até aqui, os meninos só podiam chegar até aqui, se fossem namorados, não podia passar daquela linha imaginária. Agora, se não fosse namorado, podia passar, conversava, tinha um bosque do lado do refeitório, a gente saía do refeitório, sentava ali e ficava conversando. E eu gostava muito de conversar, e ele também. Então, a gente conversava horas esquecidas. E depois eu trabalhava minha hora e meia que eu tinha que fazer,
eu trabalhava no refeitório, porque eu gostava muito de dormir. Aí eu trabalhava no refeitório, meia hora de manhã, meia hora meio-dia, meia hora à noite, porque eu era servideira. Na época era mesa e a gente servia as mesas. Então, meu trabalho era servir. Aí ele fazia teologia já, abriu uma escola em Belém de Maria, que era 1 quilômetro, acho, dali do colégio. Ele foi dar aula em Belém de Maria. E aí ele tinha que sair 5h30 para ir para dar aula, que começava às 6 horas a aula. Então, ele tinha que jantar às 5 horas. E aí ele, como eu servia, era servideira, 6 horas eu já estava lá organizando as mesas, que 6h30 era o jantar. Aí ele pediu para chegar meia hora mais cedo para servir, preparar a janta dele. E aí ele ficava conversando, conversando. Mas não tinha ideia de que ele estava interessado em mim, não. Porque a gente conversava como amigo, nós éramos muito amigos. Nas férias, correspondia, e às vezes eu arrumava namorada para ele, ficava lá, era assim. Mas um dia ele disse para mim, ele disse, eu não quero essas namoradas, não. Eu estou interessado em você. Eu digo, ai, meu Deus do céu, agora eu vou perder meu amigo. Aí namoramos e ele estava no último ano de teologia. Aí eu fiquei com medo dele querer casar. Eu disse, olha, ele vai casar e eu estou muito nova, com 16 anos não vou casar de jeito nenhum. Aí eu disse, olha, eu só caso, eu não vou casar agora. Eu disse, não. Mas eu digo, não é por você. Quando as pessoas se formam, que saem daqui, a obra quer que apareça casado no campo. Eu não vou me casar sem terminar meu curso. Aí falou com a minha mãe disse, olha, sem se formar, não vai casar. Aí nós ficamos assim meio afastados um pouco, fiquei 2 anos. Ele saiu do colégio, não foi chamado. Ficou 2 anos lá na terra dele, em São Luís do Maranhão. Depois de 2 anos, aí nós voltamos no namoro. E ele já tinha sido chamado daí. O pastor João Wolff, que era o presidente da União, chegou lá, ele estava ajudando num congresso. Disse, mas e esse jovem aqui que está ajudando, tão empolgado aqui no congresso? Ele é formado em teologia no ENA, mas não tem chamado. Eu disse, o quê? Vocês têm que arranjar um chamado para ele. Aí o pastor João Wolff falou com o presidente da missão, Missão Costa Norte, e eles chamaram então ele para trabalhar numa série de conferências em São Luís. Ele trabalhou 1 ano, depois aí nós casamos, aí deram um distrito para ele. Aí casamos no dia 8 de março de 1970. E vocês tiveram filhos? 4. 4. Pode falar os nomes e Klebert. o que eles fazem? Klebert é físico, trabalha numa universidade nos Estados Unidos. Cleiton Feitosa era o meu filho, faleceu há 4 meses atrás. Era pastor, trabalhava na Conferência Geral. O Clay é professor de física em escolas internacionais, mora na Coreia. Nossa. E o Clenison, mais novo, é engenheiro e mora em Montreal. Então, na verdade, eu estou sozinha no Brasil, não tenho nenhum filho aqui. Mas eles só um que seguiu a carreira do pai, né, que era assim uma alegria muito grande para o meu marido, porque tinha um que era pastor, os outros não seguiram a carreira da mãe de professor, os outros 2 e um engenheiro. Uhum. E o seu trabalho, onde que você começou trabalhando? Olha, eu fiz de tudo na minha vida. Eu sempre trabalhei, porque o salário do pastor era muito pouco. Naquele tempo, a gente não tinha quase auxílio de nada. A gente tinha que pagar até a gasolina para trabalhar. E meu esposo, assim, ele dava tudo que ele podia do trabalho. Então, eu sempre trabalhei, mas eu sempre trabalhei num período que não atrapalhasse os meus filhos. Enquanto as crianças eram pequenas, pequenininhas, eu não trabalhava. Depois eu consegui uma escola para dar aula. Aliás, trabalhei antes deles nascerem. Nasceu primeiro, eu trabalhei. Eu abri uma escola que estava fechada há 10 anos na cidade que a gente foi trabalhar, que ele foi ser pastor. Então, eu trabalhei ali. Depois, aí, eu saí, por causa dos meninos. Aí, eu queria ficar cuidando e, por pouco tempo, assim, até que eles foram para a escola, eu fiquei meio que em casa, trabalhando, comportava. Então, a hora que estavam dormindo de tarde, eu saía para comportar, ia fazer uma coisa aqui, outra ali. Então, comportei bastante também. Mas, depois que eles começaram a ir para a escola, eu comecei a trabalhar um meio período. Mas eu sempre ficava desempregada, porque eu não queria dar aula, que eu não gostava de dar aula para criança.
porque a minha formação era supervisão escolar e também licenciatura para dar aula de didática e de filosofia e sociologia para a escola de magistério. Então, eu não gostava de dar aula para adolescente, eu não gostava de dar aula para criança, e eu já chegava, o máximo que eu conseguia fazer era quando faltava a professora, que eu tinha que ir para lá, para a sala de aula, porque a professora não veio. Mas isso aí me incomodava muito. Então, não queria trabalhar em sala de aula. E por isso eu ficava sem emprego, porque naquele tempo não tinha supervisão, não tinha coordenação. Era a orientadora educacional, fazia tudo, juntamente com o diretor. E eu chegava, não tinha trabalho. Então, eu chegava ali, não tinha trabalho, eu ia comportar. Às vezes, outro dia eu inventei que eu ia vender roupa, e eu vendia roupa. E depois eu resolvi que eu sabia costurar. Digo, eu vou abrir uma confecção, vou costurar. Porque aí eu estou em casa, cuidando dos meus filhos. Porque para mim a coisa mais importante era eu cuidar dos meus filhos. Eu não queria, porque meu marido saía o dia inteiro, trabalhava à tarde, trabalhava à noite fazendo visita, e ele respeitou o dia de folga para estar com os meninos, mas ele viajava muito, e eu não podia deixar esses meninos sem pai e mãe. Então, eu preferi não trabalhar. Mas aí também não podia ficar sem ganhar dinheiro, porque tinha que estudar música, tinha 4 meninos na escola, e era muito difícil. Então, eu abri uma confecção e trabalhei durante 10 anos nessa confecção. Eu fiz uniforme, eu fazia uniforme para a empresa. Eu fiz uniforme para o IASP, eu fiz uniforme para o NASP de São Paulo, eu fiz uniforme para a Casa Publicadora, eu fiz uniforme para as escolas. Escolas, então, nossa, fiz um monte de uniforme. Então, eu trabalhei muito com costura, assim, na verdade, eu só cortava as peças, eu não costurava. Eu tinha costureiras. E assim eu fui, né? Sobrevivi. Até que eu consegui meu primeiro trabalho como supervisora escolar. Aí depois disso eu fiquei por mais uns 5, 6 anos, eu acho, na supervisão, os 7 anos. Depois aí eu fiz, em 92, a esposa do presidente faleceu lá na associação que a gente estava trabalhando, no Rio Grande do Sul, e o pastor Davi Moraes me pediu para substituí-la no Ministério da Mulher. Aquele foi um grandioso desafio, porque eu não tinha experiência nenhuma no Ministério da Mulher, minha experiência era de escola. E eu estava trabalhando nessa época na escola de Camaquã, lá no Rio Grande do Sul, era uma escola enorme. Eu fazia sozinha a supervisão de 28 turmas. E trabalhava com uma escola tinha só do ensino fundamental que eu trabalhava, eram 900 alunos. Era muita gente. Sim. Mas ali eu me realizei, porque eu estava fazendo o que eu gostava de fazer, o trabalho que eu tinha estudado para aquilo, e fiquei lá por uns anos, até que o pastor Davi disse, disse, mas pastor, eu estou tão bem na escola, por favor, se não tem outra pessoa. Você trabalhava com ela, eu trabalhava, sempre ajudei todo mundo. Eu ajudava no departamento infantil, chegava nas associações, a diretora do Ministério da Criança, eu ajudava, eu ia fazer trimestral, eu ia ajudar em tudo. Então, ele disse, não tem, quem é que faz isso aqui? É você que ajuda em tudo que é evento e tudo, não tem outra pessoa, você vai ter que ficar. Mas foi muito difícil. Mas eu, com a graça de Deus, orando, o Senhor me ajuda, porque eu não sei nada, mas o Senhor vai me ajudar. No fim, eu fiquei quase 12 anos com o Ministério da Mulher e o Ministério da Criança. Mas mais tempo no Ministério da Criança. No Ministério da Mulher eu trabalhei 4 anos, depois eu saí, daí eu fiquei 4 anos sem trabalhar no Ministério da Mulher, mas sempre com o Ministério da Criança. E depois eu fiquei mais 4 anos com o Ministério da Mulher e da Criança, de novo. 4 ou 5 anos, eu acho. Então, aí terminei. Eu já estava muito cansada, o Ministério da Criança exigia muito, porque eram trimestrais enormes, imensas. Nas associações, tinha que viajar, eu estava no Sul nessa época, tinha que viajar, às vezes tinha uma trimestral que tinha que fazer a 600 quilômetros de Florianópolis, e às vezes não tinha com quem ir, eu tinha que ir sozinha, dirigindo, e era muito difícil. Então, eu digo, não, eu vou parar. Aí, meu filho estava na Endos, fazendo doutorado, fazendo mestrado na época. E a minha nora ficou grávida e precisava ajudar, porque não tinha ninguém para ajudá-la. E eu fui para lá, fiquei lá 1 mês e meio quando nasceu o bebê. E aí eu falei com o presidente que eu não queria mais ficar, porque eu não era obreira também, eu podia sair a hora que eu quisesse. Aí ele disse, não, mas não é possível. Eu disse para ele, eu já tenho uma substituta.
uma outra esposa de pastor, ela vai fazer melhor do que eu, porque eu conheço ela, que eu trabalho com ela. Pode, o senhor vai ficar tranquilo. Então, ela assumiu o Ministério da Mulher. O da Criança eu continuei ainda fazendo só trimestrais, até eles acharem outra pessoa. Aí trocou a presidência da Catarinense, a esposa do presidente veio de Manaus, ela era diretora do Ministério da Criança em Manaus. Aí, quando ela chegou, eu agradeci a Deus, que mandou alguém. Aí ela então, só assumiu da Criança e aí eu saí. Eu saí em 2024. Não, desculpa, 2004. 2004. O problema agora são as datas. Já não consigo me lembrar mais, está muito longe, muito atrás. Sim, então, 2004. Para a igreja, você sabe quanto tempo chegou a trabalhar? Diretamente na igreja, eu acho que eu trabalhei uns 20 anos, mais ou menos. Porque eu fiquei 12 com o Ministério da Criança. Sim. Mas eu trabalhei nas escolas também, né? Eu trabalhei, acho que mais uns 4 anos na escola. E depois eu trabalhei na supervisão mais uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Agora, isso diretamente, assim, com um emprego, né? Mas eu trabalhei também 1 ano ou 2, mais ou menos, quando eles lançaram o Elo da Graça no Brasil, era uma coisa muito difícil de entender. Eu assisti 3 vezes a reunião com a mulher, com a moça, a senhora que veio dos Estados Unidos para explicar. Eu assisti na União Oeste. Aí achei meio confuso, assim. Depois eu fui assistir de novo lá na União Sul. Aí já meio que me encontrei mais. Depois eu assisti de novo numa reunião, não era bem na União, não sei se era colégio, era alguma coisa assim, mas era um grupo menor. Então, nesse grupo, que já é a terceira vez que eu estava assistindo, aí deu o estalo assim na minha cabeça. Eu disse, gente do céu, isso é lindo demais, porque tinha tudo a ver com o meu trabalho, com o que eu fazia. Só que, na época, a divisão estava implantando, com muita dificuldade, porque o pessoal não entendia direito. E aí o meu cunhado, Osmar Reis, era o Ministério Pessoal da divisão. Aí ele disse, olha, eu tinha recém mudado meu marido tinha mudado da sul-grandense para paranaense. E eu estava sem trabalhar. Aí ele disse, bom, já que você está sem trabalhar, você não quer fazer um trabalho missionário para a divisão? A gente paga toda a sua despesa de viagem e tudo, e você vai dar os treinamentos nos campos. Eu disse, tá bom. Então eu fiquei quase 2 anos dando treinamento nos campos, ensinando o Elo da Graça. Aquilo eu amava, porque eu gostava de dar aula para gente grande, para adulto que está interessado, pessoal. Aluno pequeno que não está interessado em nada, eu não queria. Mas eu gostava de ensinar para os adultos, né? Então eu tive uma oportunidade de aula, fiquei 2 anos. Quase todos os fins de semana eu estava numa associação, numa igreja grande, treinando os professores. E eu gostei muito de fazer isso, foi uma bênção muito grande. Depois aí eu vim para o Ministério da Criança, na Sul Paranaense e na Catarinense, fiquei mais 6 anos. 7, eu acho. E aí só saí quando eu resolvi realmente parar, que foi em 2004. Sim. Você tem alguma história legal, assim, diferente, marcante, que você queria compartilhar com a gente? De alguma coisa que te impactou, alguma... Experiência do trabalho? Do trabalho do ministério, que te comoveu. Então, quando eu estava trabalhando com as crianças, fazendo os treinamentos do Ministério da Criança, me parecia assim que os professores, porque o departamento infantil é um lugar que eu não sei porquê, mas nas igrejas, quando você está florescendo no seu trabalho, fazendo um trabalho excelente, e o departamento infantil está crescendo, aí o pessoal da igreja, a comissão da igreja, resolve tirar a professora do departamento infantil, que está indo bem, e põe em outro lugar para trabalhar. Vai trabalhar na escola sabatina, vai ser diretor da escola sabatina, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, é uma rotatividade imensa de pessoas que trabalham ali. Então, você treina, quando o pessoal aprende, aí muda tudo. Aprende e muda tudo. Então, você não termina nunca de treinar o povo, porque sempre tem gente que não sabe e que está aprendendo. E eu, todos os sábados, como eu não tinha, meu marido era departamental, eu viajava quase todo final de semana, todos os sábados eu ficava indo nas igrejas para ver como era que a pessoa estava aplicando o Elo da Graça. Aí eu digo, olha, se eu chegar na igreja, ninguém me peça para passar lição, porque eu não vou passar.
Eu não estou indo fiscalizar. Eu estou indo para ver o que vocês estão assimilando, para ver como eu posso melhorar o meu ensino. Se a didática está boa, porque não adianta eu estar aqui falando um monte de coisa e depois você chega na igreja e não consegue fazer. E cada hora que eu chegava, uma pessoa me contava uma história do que as crianças, o retorno das crianças. Eu pedia muito isso. Eu digo, a gente vai saber se o nosso trabalho está bom se as crianças puderem trazer um retorno para nós. Então, se você tiver alguma experiência, compartilhe essa experiência. E teve uma história que me marcou muito, de uma criança, um menininho de, acho que ele tinha uns 5 anos, era do jardim da infância. E a mãe dele era professora da escola adventista. Diz que um dia a mãe tinha que ir para o médico, não sei para onde era que tinha que ir, e foi e chamava o menino, vamos embora, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vai rápido, se arruma, fulano, cadê o sapato? Vamos sair. E eles dizem, calma, mãe, já vou, mãe, já vou. Para onde a gente vai? Ela disse, não importa para onde vai, eu quero sair agora, vamos sair agora. Mas para onde, para onde, para onde? E a mãe, não vou dizer para onde, você tem que se arrumar e sair. Ah, tá bom. Então tá, então eu vou. Já que Abraão também saiu sem saber para onde ia e foi para o lugar bom que Deus mandou, eu acho que você também vai me levar para um lugar bom. Então, uma criança de 5 anos conseguiu assimilar que quando Deus chama, você não tem que questionar, você tem que ir. Ele aplicou isso na vida dele prática. Então, isso foi uma coisa assim que me deu um retorno imenso do trabalho. Porque tinham várias experiências. E essa aí me marcou pela idade da criança. Era uma criança que estava recém saindo do rol do berço. Então, ele assimilou tão bem que ele conseguiu, no dia a dia de casa, eles conseguiam colocar o aprendizado que eles tinham na escola sabatina. Eu achava isso muito bonito. Uhum. Você teve um mentor que te acompanhou, que foi te aconselhando durante a sua carreira, dando... Não tive ninguém, nem visita de ninguém também. Mas eu me espelhei muito na esposa do primeiro pastor da minha igreja. Ela era uma pessoa extremamente dinâmica, irmã Zuíla. Ela, esposa do pastor Alcides Rodrigues. Essa mulher era uma mulher incrível. E eu me espelhava nela. Eu dizia, quando eu me formar, eu quero arrumar um pastor para casar e eu quero ser igualzinha à irmã Zuíla. E eu fiz muita coisa na igreja inspirada nela. Mas assim, um mentor para me acompanhar, não. Mas assim, eu fazia tudo o que precisava na igreja. Eu nunca tive cargo na igreja, eu nunca quis ter um cargo. Não quero ter cargo, porque se eu tiver um cargo, eu tenho que me concentrar no meu cargo. E assim, eu queria ajudar todo mundo. Eu ajudava no desbravador, ajudava no departamento infantil, eu ajudei sempre. Sempre, sempre, sempre eu estava lá no departamento infantil. Mas nunca fui coordenadora do departamento infantil. Sempre ajudando quem precisava, quem tinha necessidade. Daí fazer uma programação, eu estava ali ajudando. Tudo que precisava, eu estava ajudando. Mas eu nunca tive cargo, porque eu nunca quis ter cargo. Para poder eu não me concentrar somente num aspecto da igreja e abandonar os outros. Depois, meu marido ficou mais de quase 20 anos como departamental. Aí eu basicamente não tinha uma igreja, mas aí foi nessa época que eu fiquei trabalhando na divisão, aí não na divisão, mas fazendo os treinamentos para a divisão. Então, cada sábado eu ia numa igreja diferente, para ver como era que as pessoas estavam assimilando o elo da graça. E era uma turma assim tão comprometida que aquilo me impressionava muito. Eu me lembro que ali no interior de Santa Catarina, uma vez, tinha uma programação no sábado à tarde que está o Arautos do Rei. O Arautos do Rei, naquele tempo, no interior de Santa Catarina, ou em qualquer lugar do interior, o Arautos do Rei aparecer na igreja era uma coisa assim do outro mundo. Era um evento que todo mundo ia e não, podia cancelar qualquer coisa. Eu disse, olha, eu tenho uma trimestral no dia que o Arautos do Rei vai estar na igreja de Indaial. E eu não posso mudar a data da trimestral, porque eu não tenho outra data para fazer. Começa o trimestre e não dá certo. Infelizmente, eu vou ter que fazer a trimestral. Mas eu sei que vai ser uma concorrência desleal, porque o Arautos do Rei vai estar aqui. Eu fui preparada para ter assim umas 20 mulheres naquela trimestral. Quando eu cheguei na igreja, eu chegava sempre muito cedo, já tinha gente por lá. Eu disse, vocês vieram, já tem gente aqui para o Arautos do Rei, a igreja era enorme, mas pessoal... Não, nós não viemos para o Arautos do Rei, nós estamos aqui para a trimestral. E naquele dia, eu pedi para a menina que me auxiliava lá, uma mocinha da associação, eu digo, conta esse povo aí, eu queria saber quantas pessoas tem nesse auditório hoje.
Tinham 400 mulheres naquela trimestral. Aquilo me impressionou muito. Eu digo, gente, esse povo é muito comprometido, é muito. Dava gosto de você trabalhar, porque o compromisso era muito grande. Todo mundo se empenhava, eles trabalhavam, não ganhavam nada, iam para aquelas trimestrais, compravam material com o dinheiro delas. Olha, era uma coisa impressionante. Eu acho que foi o trabalho mais gratificante que eu já fiz na minha vida, foi esse trabalho com o Ministério da Criança, por causa do comprometimento das irmãs. Eu acho que é desbravador. E Ministério da Criança, não sei hoje, porque depois que meu marido se aposentou também, eu meio que me afastei do Ministério, e também por causa do meu trabalho. Aí eu deixei o Ministério da Criança de lado. Não sei mais como é hoje, mas naquela época era um pessoal muito comprometido. Então, eu me sentia assim, muito feliz de poder ajudar e colaborar para o crescimento do Ministério da Criança. Sim. Agora, indo para as palavras finais, você tem um verso preferido que você quer compartilhar para as pessoas que vão assistir? O meu verso preferido é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse verso, eu estou sempre lembrando dele porque eu passei momentos muito difíceis na minha vida. Eu, aos 10 anos, perdi meu pai. Isso me marcou de uma tal forma que eu, em 40 anos que meu marido foi pastor, e todos os funerais que ele fez eu não conseguia acompanhar. Eu ia na igreja e ficava sentado no último banco, porque eu tinha um trauma de ver alguém num caixão, por causa do meu pai. Eu fiquei anos, a primeira imagem que eu tinha do meu pai era ele no caixão. Então eu dizia para o meu marido, eu digo, olha, eu faço tudo na igreja, mas não me convido para ir para o enterro, para ir lá na frente cumprimentar as pessoas que eu não vou. Na hora que a família passar perto de mim ali, eu vou cumprimentar, mas eu não tenho coragem de ir lá, não posso. Isso foi muito difícil para mim. Foi uma das coisas mais difíceis no ministério, era acompanhar meu marido no enterro. Muito difícil. Mas sobrevivi. Depois, o meu esposo faleceu, foi um baque muito grande. Então, porque ele estava bem, nós tínhamos saído de um check-up, tudo certo os exames dele, e o meu tudo errado. Fomos para a formatura de doutorado do meu filho, na Andrews, que era pastor, e ele não conseguiu chegar lá. Teve um AVC no caminho, e foi para o hospital, e ainda tentei colocar no iPad para ele ver o culto de formatura do Clayton, mas ele não conseguiu, ele entrou em coma e não conseguiu, e faleceu. Então, foi assim um choque muito grande, porque nós estávamos nos Estados Unidos, ainda bem que eu estava lá, porque lá os filhos estavam todos lá por perto, então eu tive o apoio dos meninos ali, mas foi muito difícil também. E agora, ultimamente, perdi o Clayton há 4 meses atrás. Também é uma dor muito grande, e eu sempre digo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo, mesmo que seja lhe carregar no colo na hora de uma dificuldade, mesmo que seja lhe acalmar e lhe dar consolo na hora da dor mais cruel que você está passando. Mas, se você confiar no Senhor e você tem a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus nunca vai permitir uma dor ou uma provação que você não seja capaz de suportar. Isso me conforta muito. E eu sempre digo que Deus, ele não falha. Ele responde a sua oração, às vezes não é do jeito que você quer, porque a gente pede para Deus uma coisa que a gente quer muito e às vezes não é aquilo que é a vontade do Senhor. Mas ele sempre nos dá a paz e o consolo. Eu sempre oro muito e peço a Deus que me dê paz. Eu preciso de paz. Porque se eu tiver paz no coração, eu posso enfrentar qualquer dificuldade. Mas se eu não tiver paz, eu vou ficar em pânico, eu vou ter depressão, eu vou ter problemas. E graças a Deus, foram dias muito difíceis que eu passei com a minha família, mas Deus tem me dado paz no coração, tem me carregado no colo. E eu agradeço a Ele por isso. Amém. Você tem umas palavras finais para os ouvintes, para os futuros obreiros, baseado na sua vida aí de ministério, de trabalho junto à igreja, de motivação ou de conselho, últimas palavras? Eu diria que, para Deus, nós sempre temos que fazer o melhor. Para Deus, a gente não pode fazer mais ou menos. E eu sempre dizia, quando eu estava trabalhando na obra, eu digo, olha, gente,
Se vocês acharem que eu não estou fazendo bem, vocês podem me dizer e me substituir, porque tenho certeza que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Para Deus, eu não posso fazer mais ou menos. Eu não posso andar a primeira milha só, eu tenho que andar a segunda e a terceira milha. Por quê? Porque Deus, ele provê todos os meios para que você consiga sucesso naquilo que você está fazendo. Eu gosto muito das histórias do Êxodo. E ali no Gênesis também tem a história de José, e a Bíblia diz que José era um homem fiel. E porque ele era fiel, ele fazia tudo da melhor maneira possível, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então não somos nós que vamos prosperar o nosso caminho, não somos nós que vamos fazer com que o nosso trabalho seja bem sucedido, é Deus quem vai fazer isso. Deus é quem prospera o nosso trabalho. Então, se nós fizermos o nosso melhor, se nós dermos tudo o que podemos, Deus vai completar o incompleto que existe em nós. Eu gosto muito desse hino que a Nájila Bechara compôs. Deus completa o meu desejo de ser bom e Deus completa o incompleto que existe em mim. Então, aquilo que eu não sou capaz de fazer, Deus vai completar. E quando Ele nos chama, Ele também vai nos capacitar. Porque quando eu assumi o Ministério da Mulher, eu achei que eu não tinha condições nenhuma de fazer aquele trabalho. E Deus conseguiu me dar forças e ânimo e me fazer entender que Ele precisava do meu trabalho ali. E eu fiz o trabalho. Fiz em 2 associações, na Sul-Rio-Grandense e na Catarinense. Dei o meu melhor, sei que não fiz o espetacular, porque não era esse o objetivo de Deus, era a gente fazer o trabalho da melhor forma possível, de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá. Então, eu sou muito grata a Deus por todas as coisas. E eu acho que se nos colocarmos nas mãos do Senhor, Ele vai completar aquilo que não somos capazes de fazer. Muito obrigada, Danete, por compartilhar com a gente o seu ministério, seu testemunho, seus testemunhos. Que a história dela sirva de inspiração para vocês que estão ouvindo. E eu sou a Nicole e agora encerramos mais um episódio do nosso canal. Tchau!